E atenção, atenção! 2 terroristas feridos em tiroteio. 2 terroristas, ao dispararem contra agentes dos órgãos de repressão, acabaram por atingir e matar o senhor Napoleão, de 61 anos. As informações foram liberadas ontem pelas autoridades federais, dando conta que os 2 terroristas, ao receberem voz de prisão, reagiram atirando contra os agentes de segurança. Os agentes dos órgãos de segurança responderam ferindo mortalmente os terroristas Alexander Heróis e Lauriberto José Reyes. Eu sou Deus, eu sou Jesus Cristo. Eu tenho poder sobre a vida e a morte. Meu irmão era 9 anos mais velho que eu. Eu tô assim, aqui uma foto que eu sou apaixonada, que sou eu no colo dele. Essa que é a relação, né? De um irmão que me carregou no colo. A gente tinha 5 anos de diferença. Eu nasci em 1950, ele nasceu em 1945. E depois de 4 anos veio minha irmã. É muito engraçado porque os 3 irmãos são muito diferentes entre si. E a gente tem uma coisa, acho que de família espanhola, quando a gente toma um pouco mais, começa a cantar em espanhol, né? Então eu me lembro dele cantando Malaguerí, Salerosa. Eles estudavam com mais 3 amigos e o que menos estudava era o Lauriberto. Ele era super inteligente, qualquer assunto que você discutia com ele, ele sabia até demais, né? Em todos os assuntos. E eu acho que o jornal, o Diocesano, foi um primeiro espaço onde ele começou a expressar certas preocupações sociais, uma coisa que não era muito comum. No meio onde ele vivia não era muito comum. O Lauri era um grande compositor, tocava muito bem violão. Quando ele vai participar do festival de canção universitária, ele faz uma música chamada Torrão, e é melhor ele falar do que eu falar por ele. Na minha terra Espera um pouquinho só, tem dá um minutinho. areia branca, tem bola de meia, tem campo verdinho, tem um casal de namorado, um sorrindo, outro calado, tem sol. Aquela estrela que eu vejo agora. É um pouquinho menos melódico, Se Rô. me distrai, é como eu sei. Fica quieta. Então começa de novo, Leandro. Que menina mandona, Não, cara. é porque eu te dei a letra, Rô. Te dei a Mas letra é que eu pra não ajudar. sei, você vai me inibir mais, eu já tô inibida. A minha terra, a minha terra, a minha terra, a minha terra. Tá vendo? Peste. A minha terra tem areia branca, bola de meia em campo verdinho. Tem molecada correndo, tem moça... Comissão da Anistia. A montagem do dispositivo policial para suas capturas, realizada pelos órgãos de segurança, materializou uma operação policial em que, no teatro de operações, os órgãos de segurança tinham completo domínio, controle e superioridade sobre as vítimas. Mas se perguntais pra mim, eu nego. E estado de exceção e o ano da democracia. Ô, ditador, o senhor presidente afirmou que este será o ano da ordem, do progresso e da democracia. Censura! O presidente da República sancionou o projeto de lei que estabelece a censura nas peças teatrais e cinematográficas. Ele deseja, sim, impedir que continue o reino da imoralidade com disfarce de arte. Eu fui morar no CRUSP, conjunto residencial da USP, no bloco B, no 5º andar, no apartamento 503. Meu amigo Lauri morava no 505. E a gente foi se conhecer na medida em que começamos a nos organizar para eventos culturais. A costume dele era tomar banho e ficar como ver o mundo na cama, num cantinho, pegando o violão. Ele se inspirava e ele dizia assim, bom, aqui não tenho pressão de roupa, ninguém me perturba nada, eu posso criar à vontade. A relação era de tal intensidade. Ele me ensinou a tocar violão,
Eu aprendi de política com ele, eu era um tosco completo. Agora, me parece que essa não é a opinião dos homens da reitoria. Para eles, isso daqui é como um tumor dentro da universidade. Eles não querem que o cara se forme humanamente. Que o país da solução do Brasil é tecnológica. Para nós não é política. É claro que cada política se implica numa tecnologia. Mas antes de tudo, política. É uma política de classe. Portanto, a solução também é de classe. Aqui pra direita, ó, tinha um campinho de futebol, com a criançada toda batendo bola. Era um domingo. Milhões de perdões pelo atraso da carta, mas juro que foi por falta de tempo. Imagine o que é uma época de exames nessa universidade. Já estou sentindo o cheirinho dessa comida legal que a mamãe faz. Nada como um arroz, feijão, bife, salada feito em casa. Estou bem. Agora eu tenho um ano de bagagem, não sou mais um cara perdido numa cidade grande. O mundo, para mim, tem novas formas. Meus horizontes aumentaram. Mamãe, que tremenda saudade eu sinto da senhora. Olha, eu preciso parar. Sucesso, Lauri. Aí vem essa coisa, vocês estranharam meu estilo? Eu também. Do lado esquerdo tinha uma casa. Eu quero que vocês lembrem dessa casa. Gostava de uma roda de samba, gostava de uma cerveja. Como cara da noite tinha um monte de gente, mas ter competência para organizar, para fazer, ele era muito bom nisso. Esse entrosamento maior, além da organização, a Índia trabalhava em conjunto mesmo, dos eventos, das manifestações de 68, do Congresso de Vilna. Eu sabia que ele fez parte de algumas pessoas que viajou o Brasil inteiro. Em cada UE de cada estado via os problemas e a organização para poder vir ao Congresso. Congresso da Uni! Presos mais de 800 estudantes em um sítio na cidade de Ibiúna. Eles participavam do Congresso Clandestino da Uni, a União Nacional dos Estudantes. A Uni foi extinta há 4 anos pelos militares, pois é uma entidade subversiva. Por uma coincidência, eu fiquei preso em Tiradentes com o Lauri, que na segunda noite, de madrugada, ele foi acordado, informando que o pai foi atropelado em um acidente por se era investigador ou delegado da polícia em São Carlos. Há uma passeata na cidade para libertar os estudantes, que meu irmão está preso, e o delegado pega o carro dele pessoal, vai atravessando todos os sinais fechados, sem respeitar, atropela e mata meu pai no meio do caminho, leva meu pai pro hospital, deixa meu pai no hospital lá e volta, porque a função dele mais importante era terminar com a passeata. Segundo o delegado, a culpa é da vítima. Já que surgiu inadvertidamente na frente do seu Fusca em alta velocidade. Meu irmão veio pro enterro com 2 caras do DOPS, de terno preto. Ele ficou completamente escoltado pelos caras. Pouca gente falou com ele. Quando ele chegou, alguém do centro acadêmico procurou ele. Os estudantes vão no enterro do seu pai e vão dizer isso e tal. E ele meio que ficou preocupado com a minha mãe, ficou preocupado com a coisa e meio que barrou isso. Mas daí para frente, depois disso houve a diáspora, porque fechou o CRUSP e nós já não nos encontrávamos, né? Essa clandestinidade do Lauri não foi uma clandestinidade escolhida. Ela foi, é o contrário, ele gostaria de continuar. Ele chegou a dizer isso pra gente, eu não quero ser preso, eu não quero ser torturado. O Lauri, o de nome Marcelo, que era o nome de guerra dele na LN, ele passa a ser, pode parte do grupo praticamente de fogo. Então, esse bilhetinho é bem legal, assim, é pra mim e pra você. Você não deve nem ter ideia. Não lembro mais. Regina e Rose, não quis acordá-las. Tchau. Espero que vocês me desculpem, pois nesses últimos dias eu estava insuportável. A gente está numa fase de transição que é extremamente difícil. Embora eu não concorde totalmente com isso, acho que essas palavras explicam alguma coisa. A partir disso, um abraço. Eu, pequeno burguês, me confesso. Lauri. A gente era tarefeiro, né? A gente tinha coisa para fazer todo dia, o dia todo. E quando sobrava algum espaço, a gente ia beber com os amigos, né? Depois eu perguntava para ele não falava muito, mas eu também estava mais interessada em namorar do que nas questões políticas com ele. Era mais
com essa questão de namorar, entendeu? Eu percebia toda a movimentação, mas eu não entendia a movimentação. Mas também eu não tinha o que perguntar. Onde é que vocês foram, o que vocês estão fazendo? Mas eu percebia todo um movimento de recolhimento, até porque a barra tinha pesado muito. Meu tio chamava Domingos Castrale, que é um irmão da minha mãe, a quem ele recorria às vezes em São Paulo. E para esse tio ele chegou a dizer, o cerco está apertando, tio, eu vou dar uma solução. Numa visita dele, ele falou assim, no aniversário da cidade eu vou dar um presente. São Carlos vai ficar conhecida no Brasil inteiro. Então, no dia 4 de novembro... Do lado de cá, morto o chefe terrorista Marighella. É essa coluna aqui. Nesse box aqui, avião brasileiro sequestrado e levado para Cuba. E aqui, inclusive, o mapa, percurso, o mapa do percurso. Nosso medo era assim. Sabiam os policiais que Marighella deveria chegar num Fox azul. E que era o carro que ele tinha. Entendeu? Fusca azul. Fusca azul. E do lado de cá, essa notícia do avião. A gente não deu atenção para essa notícia. Eu falei para ele, olha, Politi, onde está o Lauri? Eu quero conversar com o Lauri. Você precisa me pôr em contato com o Lauri. Ele disse assim, tá vendo esse avião que foi sequestrado? Ele tá lá nesse avião. Vai pra Cuba! Porque a gente não ligou pro fato de que houve um sequestro. Um sequestro. A gente mais podia imaginar que ele estava no sequestro. A gente não sabia desse sequestro. Então assim que a gente ficava Aí ficou sabendo aqui. A gente ficou perseguindo a notícia do Marighella, perseguindo a notícia da morte do Marighella. Saber quem é essa pessoa que tinha morrido junto. E essa notícia nos deu alívio. Naquele momento foi super legal, porque, poxa, tá lutando e os caras não pegaram ele. Porque a hora que a gente viu o Marighella morto, falamos, agora ele vai ser o próximo, né? Isso foi na morte do Marighella, que eles chegaram lá, 4 de novembro. Eu já estava desde setembro. A gente fez treinamento em Santiago de Cuba, o treinamento de guerrilha urbana. Fez um treinamento num lugar que eles chamavam de ponto zero, e eu lembro bem assim do Lauri sempre, né? Porque ele era uma pessoa, um querido, assim, uma pessoa muito doce. Imagina que o sonho dele depois da Revolução era fazer um coral. Canuano Brasil. Minhas convicções amadureceram. Sei o que quero. Acredito na minha luta. É a única maneira digna de viver. É preciso construir um homem novo, uma nova civilização, novos valores. Estou disposto a tudo para trabalhar nesse sentido. É o que dá para mim o sentido da vida. Isso implica muita firmeza. De repente a gente chega lá e vê isso realizado. As crianças na escola, eu lembro do Lauri dizer, essa revolução foi até o fundo. As crianças na escola, as mulheres muito valorizadas. Eu sei que eu lhes causei algum transtorno, mas eu não posso pedir desculpas. Seria uma farsa, pois na verdade eu sempre tive consciência dos riscos que corria e do que isso poderia significar para todos. Que chegou uma hora que eles já achavam que não era mais para voltar para o Brasil, porque a barra estava realmente muito pesada. Os militares tinham decretado a nossa morte. Todo mundo tinha que morrer. Quem foi para Cuba tinha que morrer. O presidente Médici destaca o caráter impessoal do atual regime político. Na outra esquina tinha um bar. O dono do bar não foi com a minha cara, mas eu cheguei para ele e disse que o bicho ia pegar. Na hora do pega pra capar, se jogou atrás do balcão. Em setembro de 71, toca a campainha. Aí a minha mãe disse assim, Beatriz, tem um moço querendo falar com você. Eu olhei da janela e falei assim, mas o que esse professor quer comigo? Quando eu desci era o Lauri. Ele tinha pintado os cabelos mais pro vermelho, assim, um castanho mais avermelhado. Estava de terno. E quando ele viu que eu fiquei surpresa, ele disse assim, fique calma, fique tranquila, você pode sair? Eu disse, posso. E a partir desse dia, até o dia que eu tinha um ponto que eu tinha que passar ele para esse cara, a gente se encontrou todos os dias. Porque qual era a questão?
Além de nós termos que conversar entre nós, discutir política entre nós, essas questões, nós tínhamos que preparar ações e tínhamos que manter uma estrutura de contatos entre nós. Entendeu? Quer dizer, a nossa vida dependia dos pontos que a gente fazia. Não tinha... Se eu perdesse todos os pontos que eu tinha, eu não encontrava mais ninguém. E eu falei, Lauri, tem uma coisa muito complicada, porque assim, a gente não consegue sustentar vocês aqui, a gente não consegue dar apoio para vocês. O que eu posso fazer por você? É só isso, me encontrar com você. Ele era um cara muito gozador. É impressionante, ele era um cara muito alegre. Porque a gente vivia num estado de tensão muito grande. Se eu ia me encontrar com ele às 5, eu tinha que começar essa andação lá pelas 4 horas, porque daí eu tinha que cobrir o primeiro ponto para ele vir atrás, ver que estava tudo bem, ir para o segundo ponto, ver que estava tudo bem, e daí a gente se encontrava no terceiro ponto. Quando o cara chega no terceiro, que está tudo bem, é uma felicidade. Então, que bom, entendeu? Mas de qualquer forma, os primeiros momentos sempre são de tensão, porque o cara podia ter sido seguido. Ele conseguia fazer gozação da situação que nós estávamos vivendo o tempo todo e era um cara muito objetivo com as coisas que a gente tinha que organizar e tinha que fazer. E nós fizemos, eu não me lembro exatamente de todas as ações, mas a gente fez várias ações juntas. Vocês estão vendo alguma coisa aqui atrás? É lógico que não! Tá escondido! Era uma metralhadora de tripé. O palco tá armado. Ou seja, quem chegasse aqui, ó, nesse miolinho, ia estar sob o meu domínio, sobre o meu juízo da vida e da morte. Em 72 eu tinha 12 anos. Então eu lembro que eu estava assistindo televisão em casa, era domingo à tarde, estava de castigo. Aí começamos a escutar uns tiros e umas rajadas de metralhadora. Eu estava no carro, lá atrás, no outro quarteirão, preparando a minha entrada, porque ela não podia ser qualquer uma. Essa tinha que ser triunfal. E foi! Quando eu abri o portão, mais ou menos uns 50 metros para trás aqui, vinha vindo um cara correndo mancando. E um Opala, 4 portas claro, eu não lembro se era bege ou branco, que eu não vou lembrar, com uma pessoa com o corpo para fora, metade para fora, com uma metralhadora na mão. Aí eu corri para dentro de casa. Quando eu corri, porque eu vi que passou o carro e a pessoa, eu escutei uma rajada de metralhadora. Aí eu voltei a abrir o portão, aí estavam pegando a pessoa mais ou menos uns 50 metros para frente aqui, colocando dentro do porta-mala do Opala e foram embora. E no mesmo tempo mataram meu vizinho, entendeu? O meu vizinho foi alvejado também, que ele estava atravessando do campinho que tinha ali com o filho e com um amigo do filho que morava aqui em frente. Pegou um tiro na cabeça dele, ele ficou caído no meio da calçada morto e os caras foram embora, o indivíduo lá dentro do porta-mala. Foi isso que aconteceu. Armado, eu só vi a pessoa do Opala, mais ninguém. Não vi mais ninguém armado. E não vi mais ninguém além dele, só o cara do Opala e o cara correndo mancando. Parece que já estavam de tocaia para pegar a pessoa. Daquela casa saiu um velhinho que foi buscar uma criança do outro lado da rua. Eu não resisti. Ele passou por aqui mancando e o Opala vinha atrás dele. Deu a rajada lá na porta do seu Napoleão, que matou o seu Napoleão junto. A gente não sabia na época o que era, que polícia que estava envolvida. E naquela época não podia falar nada. Você falava-se muito pouco, né? Bonito mesmo ficou o meu registro de ocorrência. E atenção, atenção! 2 terroristas feridos em tiroteio. 2 terroristas, ao dispararem contra agentes dos órgãos de repressão, acabaram por atingir e matar o senhor Napoleão, de 61 anos. As informações foram liberadas ontem pelas autoridades federais, dando conta que os 2 terroristas, ao receberem voz de prisão, reagiram atirando contra os agentes de segurança. Os agentes dos órgãos de segurança responderam ferindo mortalmente os terroristas Alexander Voeroz e Lauriberto José Reyes. Sim, vendo um jornal, sentadas no sofá, eu e ela, o prato, pá, no chão, com a comida. Minha mãe ficou assim, eu fiquei assim também. E bem essa coisa do terrorista, né? Porque isso alivia para eles, né? Se é um terrorista, mata, né? Se é um guerrilheiro, já fica um pouco mais difícil, né? Se é uma pessoa. Ou seja, que essa linguagem toda confusa, técnica, né? Significa o seguinte: a nuca perfurada de bala e o corpo todo perfurado de bala. Você viu, Beto? Eu vi. Beto e o Caco.
Você vivencia tudo aquilo sob um impacto, né? Uma emoção, com uma tragédia, entendeu? E o pior é que você não pode, sabe, falar, né? A tragédia também, ela vem nisso, se conter, né? Porque, enfim, ali era um ambiente policial, entendeu? A gente viu o corpo assim, todo crivado de bala, o corpo todo crivado de bala. Não é possível você ter tiroteio e levar tantos tiros desse jeito, entendeu? Foi uma execução, né? Uma execução. No prosseguimento da diligência, ao dar voz de prisão aos subversivos, eles atiraram utilizando metralhadoras e revólveres. Os terroristas acabaram matando o senhor Napoleão. Os agentes de segurança responderam os tiros, ferindo mortalmente os meliantes subversivos. Tinha também os de terno preto, né, circulando, que todo mundo sabia, então que inibe um pouco. E eu tenho a impressão que a ideia deles, assim como de Antígona, que um terrorista não merece um enterro, não merece um ritual, e de certa forma esse ritual pode significar um movimento social, uma manifestação, algo assim. Então estávamos todos assim meio calados, né? E meu avô quis ir, e a gente dizia, mas você vai fazer o que? Você não enxerga? E ele disse que queria ir, que queria ir, que queria ir. Bom, lá levamos meu avô, ele chegou perto do caixão, abraçou o caixão e disse, assassinos! Aí voltou para a casa dele, sentou, eu lembro da cena até hoje, botou uma mão, uma outra mão, que era uma cadeira de braço, que ele tinha que era cego, tirou o chapéu, quando ele saía na rua ele andava de chapéu, botou e falou assim, pronto, manda eles irem prender esse velho cego. Eu crio a minha versão e também vou criar a sua. A minha terra tem um povo triste, não foi-se embora, talvez nunca visse. O que se esconde no dia tem Zé e Maria sem sol. E hoje eu volto por outras estradas, já não me importam velhas namoradas. Vim procurar outra gente, mudar o presente, eu vim desta vez.